Continuando com a explicação do Rav Shneur Zalman sobre o objetivo e o significado místico das nossas orações. Nós vimos que essencialmente a tefilá, a oração, tem como objetivo refinar a pessoa trabalhar sobre si mesma, no aprimoramento do seu caráter, no refinamento das suas emoções, das suas características e particularmente trabalhar sobre a sua alma animal. O objetivo nosso na hora da reza é domesticar, por assim dizer, a alma animal, é acalmar e diminuir o ímpeto da alma animal pelos assuntos físicos, terrestres, materiais. E mais do que isso, o que nós visamos na hora da reza é redirecionar a vontade, a força da vontade, porque, como dissemos várias vezes, a alma animal se caracteriza por uma vontade muito intensa, como nós notamos também na própria diferença entre os seres humanos e os animais, uma vez que os animais não são dotados de intelecto, diferente do ser humano. Então, eles têm emoções, têm sentimentos, têm vontades, desejos, mas eles não têm o intelecto que filtra e freia essas vontades e desejos. Por isso nós vemos nos animais uma força, um ímpeto. Quando o animal quer algo e vai atrás, ele vai com tudo, não é? Pisoteia tudo que ele vê pela frente e nada lhe segura. De certa forma, a nossa alma animal, ela também é caracterizada por uma força de vontade muito intensa, e o objetivo maior na reza não é apenas neutralizar, acalmar a alma animal, mas mais do que isso, redirecionar a sua vontade, as suas paixões, o seu desejo para a causa mais elevada, para as causas divinas. E conforme o Alter Rebbe nos explicou, isso não é uma metamorfose da alma animal, porque se fosse converter as tendências e inclinações da alma animal para algo totalmente distinto, seria algo inviável, praticamente impossível. Se nós sabemos que todos os desejos da alma animal estão voltados para o campo físico, corpóreo, materialista, como querer, como pretender, como almejar que a alma animal comece a desejar o abstrato, o espiritual, o divino, o sagrado? Ela não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, em tese, aqui embaixo, ou seja, nesse plano terrestre da forma que nós a conhecemos e como ela atua aqui. Porém, o que a Hassidut está nos explicando é que na origem espiritual, a alma animal, ela deriva de níveis elevadíssimos. Isso tem a ver com os anjos que cercam a chamada carruagem celestial elevada, etc., os anjos que também têm semblantes de animais, eles representam a origem da alma animal. A alma animal é derivada dessas criaturas, e essas criaturas são chamadas aqueles que conduzem, que carregam a carruagem. Como nós falamos, a carruagem, a carroça, ou o veículo, quem dirige é o condutor. E quando nós falamos que esses anjos eles cercam e transportam a carruagem, isso é uma metáfora para nos transmitir a ideia que são criaturas que se encontram num grau e num nível de elevação, não só um grau elevado, mas um grau de anulação diante da vontade divina, onde eles deixam de lado completamente seus interesses, suas vontades, suas paixões, e apenas querem conduzir, entre aspas, a carruagem para onde o condutor quer que ela chegue. De qualquer forma, o Alter Rebbe aqui nos explicou que esse é o significado mais profundo desses trechos da nossa reza matinal, as bênçãos que precedem a leitura do Shema, onde nesses trechos nós descrevemos
o êxtase dos anjos quando eles louvam a Deus, quando eles enaltecem o Criador. E nós vamos ver aparentemente o que isso tem a ver conosco, por que os nossos sábios instituíram isso dentro da nossa liturgia. Quem percebe na nossa liturgia, primeiro nós descrevemos, na reza matinal nós descrevemos a atuação de Deus na natureza, como Ele é o Criador do mundo, como Ele é o regente da natureza, como toda a natureza em todos os seus reinos, como ela funciona em harmonia, etc. E isso graças a Deus que Ele é o regente de tudo isso. Depois Ele nos fala das criaturas celestiais, depois Ele passa para um plano mais elevado, o texto da nossa reza, quando Ele nos fala também das criaturas angelicais, dos anjos, serafins, Hayot HaKodesh, etc., Ofanim, como eles louvam a Deus. Depois de nos falar até como toda a natureza louva a Deus, como os astros estão subordinados e louvam a Deus. Depois ele nos fala como as criaturas angelicais também louvam a Deus. Mas aparentemente o que nos importa a atuação e o serviço espiritual dos anjos. Então aqui nós estamos vendo que há um sentido mais profundo por trás de tudo isso, por mais que talvez a gente não esteja num nível consciente, atento a tudo isso, mas uma vez que a alma animal ela ainda conhece a sua origem. Talvez a gente, nós que somos portadores da alma animal dentro de si, talvez a gente desconheça isso. Ou mesmo conhecendo intelectualmente esse conceito, a gente não perceba e não sinta. Mas a alma animal, ela conhece a sua fonte e sua origem. E o que nós fazemos na hora da reza é tentar despertar nela essa nostalgia, essas saudades, essa vontade de se reconectar à sua real fonte e origem, aquela fonte e origem que é elevada. E com isso fazer com que todo o ímpeto da sua vontade, da sua paixão, dos seus desejos, seja direcionado e reconduzido para as coisas elevadas, para a divindade. Por isso, de certa forma, nós falamos que esse trecho da nossa liturgia, da nossa reza, ele visa, entre aspas, explicar e conscientizar a alma animal de que ela não precisa se transformar por completo, não é que ela precisa renunciar, por mais que aqui, nesse mundo, enquanto ela está dentro de um corpo físico, suas tendências, inclinações são apenas para o prazer físico e corpóreo, para as conquistas materiais e assim por diante. Mas a alma animal não precisa se transformar, se transfigurar, porque pelo contrário, como nós dissemos, na sua real essência, na sua fonte e origem, ela inclusive é até superior aos próprios anjos, na forma deles servirem a Deus, ou como esses anjos estão anulados perante Deus de forma completa, assim também ocorre com a alma animal na sua fonte e origem, onde lá toda a sua atração, todo o seu desejo é para as coisas elevadas e sagradas. Aqui onde ela se encontra nesse habitat no mundo materialista, incorporada num corpo físico com suas fraquezas, etc. Então, de fato, ela sente atração e queda pelos assuntos físicos e corpóreos e materiais, mas tudo isso é só uma consequência circunstancial do seu habitat, daquilo que o cerca, onde ela está investida, ou foi revestida no corpo físico, etc. Mas ela, na sua essência, na sua origem, como falamos, o seu desejo e paixão também é voltado para Deus. E a alma animal, em princípio, ela tem esse poder, essa força de vontade, esse poder de desejo, que é um poder neutro. E depende para onde ele vai ser canalizado, aí ele vai ser investido, aí ele vai ser utilizado. Então, não necessariamente, mesmo quando a pessoa se encontra aqui nesse mundo terrestre, nesse mundo físico, material, não necessariamente a sua alma animal precisa correr atrás apenas das coisas físicas e materiais. É possível educar ou reeducar ou resgatar a essência da alma animal, fazendo com que a pessoa sinta pela sua própria alma animal também uma vontade, um desejo, uma aspiração pelas coisas positivas, por fazer o bem, para ajudar o próximo, para se conectar mais com Deus, para servir a Deus através de Torá e de mitzvot. Então, esse poder de desejo, essa força de vontade da alma animal pode e deve ser convertida para a Kedushá, para a santidade. E esse é um dos objetivos principais nossos durante a oração.
E como nós já dissemos, como a inclinação negativa nos ataca todos os dias, por isso é necessário renovar esse processo diariamente, por isso todos os dias a gente tem que novamente explicar para a alma animal tudo isso, ou conscientizá-la, ou redirecionar a nossa força de vontade, o nosso desejo, porque o mundo que nos cerca é um assédio muito grande somente para as coisas físicas e materiais, não é? Por isso, na oração, todo dia, logo no início do dia, antes de começar o dia, nós procuramos nos conscientizar. Nos conscientizar significa, inclusive, a nossa própria alma animal, de que o verdadeiro desejo, vontade e paixão da pessoa deve estar voltado para as coisas mais sublimes. Em outras palavras, não é necessário transformar a essência da alma animal, transfigurá-la ou criá-la novamente, reinventá-la, apenas é necessário revelar a sua real essência, a sua verdadeira essência, conforme ela é, a alma animal na sua essência, na sua origem, na sua fonte espiritual. Depois que a alma animal se conscientiza disso, então ela pode entender também, ela pode contemplar e pode entender a grandeza e a beleza que há na proximidade a Deus. E essa meditação, com a vontade e o amor que ela desperta, isso representa, entre aspas, o fogo de baixo. Como nós falamos, já que as rezas vêm em lugar dos sacrifícios e oferendas, assim como nos sacrifícios e oferendas, por mais que vinha um fogo de cima, era uma mitzvah trazer um fogo de baixo, era uma mitzvah deixar uma chama ardendo, uma fogueira acesa no altar constantemente. Então, o que representa para nós o fogo de baixo? Representa esse despertar da vontade que cabe a nós fazer e motivar, cabe a nós despertar esse fogo interno, esse desejo, essa vontade que já existe em origem na alma animal, fazer com que se manifeste mesmo aqui no plano terrestre do corpo. Então isso significa o nosso serviço, o nosso empenho, o trabalho da nossa parte consiste nessa meditação, nessa conscientização, nesse despertar nosso, nesse redirecionamento nosso da alma animal. Isso significa trazer o fogo, a motivação, o fervor daqui de baixo. No momento que fazemos isso, então, em contrapartida, a reação divina é nos brindar, nos presentear com o fogo de cima. Ele nos manda a inspiração de cima também. Esse é um processo que ocorre de acordo com os livros místicos na hora da reza, da oração. Depois que a pessoa consegue despertar dentro de si esse amor, essa vontade pelo divino, esse é o despertar inferior nosso, conforme diz o Zohar. O despertar inferior desencadeia um despertar superior. Quando a pessoa reflete sobre a origem da sua alma animal, etc., e com isso desperta uma vontade, um desejo da própria alma animal pelas coisas elevadas, divinas, então isso desencadeia o fogo que vem de cima. O que isso representa? Ele nos diz, acaba, quando a pessoa se prepara para isso, então acaba iluminando sobre ela esse amor, essa vontade, esse desejo original da alma animal, de onde ela foi derivada, onde lá de fato ela tinha esse poder intenso de vontade, esse grande desejo, mas lá na altura celestial, na sua fonte, tudo isso estava direcionado para a divindade. Isso, algo disso a pessoa atrai aqui para baixo, leorer, libol, yotne, tak, mitanu, gim, gashmiim. Isso faz a pessoa se conscientizar da grandeza, da elevação, dos verdadeiros prazeres, que são os prazeres sagrados divinos. Isso faz com que a pessoa se desligue, se desvincule dos prazeres físicos e corpóreos, que não faça disso uma obsessão e a sua razão de ser na sua vida. Mesmo que a pessoa estivesse até então imersa apenas nos assuntos físicos materialistas, mas isso acaba desligando
desse aspecto terrestre da existência, veliot nimshach achar shorsho, e motiva a pessoa a se sentir atraída para a sua fonte e origem, onde lá tudo está voltado a Deus, leibatel u leikalel beor Hashem, onde a pessoa então procura se anular e se absorver dentro da luz divina.